amiga. Você nasceu Quer que eu onde? te conte? Quero. Como você nasceu? Eu sou filha de 2 grandes nomes da música do Brasil. Históricos, né? Estão na história da MPB brasileira, da Baby do Brasil e do Pepeu Gomes. Exato. Meu pai, considerado um dos maiores guitarristas do Brasil. Na época do primeiro Rock in Rio de 85, meu pai saiu no New York Times. Sério? Como considerado um dos maiores do mundo. Nossa. Porque eles vieram, a imprensa veio, né? Porque o Brasil não tinha festival no Brasil. Não tava no circuito, em 85, né? E aí eles foram descobrir os artistas brasileiros a partir dali, de 85. E eu era criança, eu assistia os shows todos ali do palco e tal, conheci Nina Hagen. Viu a Nina Hagen, é verdade. Que a gente amava ela, e ela veio com a filha dela, Cosma Shiva, que depois, anos depois, quando eu fui trocar o meu nome, eu me inspirei no nome da Cosma Shiva para colocar o meu nome, Sara Shiva. Só que o meu eu quis diferente da Cosma Shiva, porque a filha dela é Shiva Cósmica mesmo, a tradução. Como que é o nome dela? O dela é Cosma, né? Cosma, como se escreve, como se fala, Cosma. E o Shiva dela é Shiva, como se fosse a Shiva hindu. Entendi. E no meu nome, eu fiz questão de colocar Sheva para não ser vinculado ao hindu, e eu não era cristã ainda. Entendi. Nessa época. Já tem só a sonoridade. A sonoridade, por quê? Porque eu achava bonito o Sara Shiva junto. Enfim. Sabe o que parece? Você vai concordar comigo. Parece oração em línguas. Não, parece nome de super-herói. Parece. Exatamente. Já várias super-herói pessoas é tudo me falaram. SS, né? Tipo Peter Parker. Exatamente. O Tony Stark. Isso. Não, Tony Stark. Mas é sempre... Não, eles duplicavam. SS, Bruce Banner. Bruce Banner. Entendeu? Teve uma época que era só nome, a primeira letra repetia no sobrenome. Então, Sara Shiva é um nome de super-herói mesmo. Eu gosto muito. E aí, o que acontece? Eu vim dessa família, né, dessa raiz sua primogênita. Tenho 49 anos, em fevereiro vou fazer 50. Vocês já estão todos convidados para o meu grande baile da realeza. Fechou. 50 anos. E o que acontece? Minha mãe e meu pai viveram juntos 18 anos, tiveram 6 filhos nesse período. 6 filhos. Minha mãe estava sempre grávida, né? No Chacrinha e nos programas. E era muito lindo, porque não tinha essa cultura, né, no Brasil de incentivar a ter muitos filhos. Ela era uma artista muito famosa, então ela estava sempre barriguda e amando ter muitos filhos. E aí, depois disso, viveram 18 anos juntos ao todo, eles acabaram se separando. Um belo dia se separaram, foram fazer carreira solo, né? Cada um, porque eles tinham uma carreira juntos e uma carreira solo ao mesmo tempo. A Baby tinha carreira dela. Eles tinham a carreira... Primeiro, ela tinha a carreira dela. Vamos antes. Antes eles tinham Novos Baianos. Eles faziam parte do Novos Baianos com o Moraes, o Paulinho Boca de Cantor, o Galvão, que acabou de partir. E foi um movimento musical. Isso. E tipo de uma comunidade Pepeu, também, todo o pessoal da Cor do Som fazia parte do Novos Baianos. Era uma comunidade, era uma coisa linda ali deles, né? Naquela época, eles anos se sentiam... 70, né? Isso. Eles se sentiam extremamente oprimidos por todo o movimento. Porque todo aquele movimento daquela época, né, político... Infelizmente, o mundo é um lugar barra pesada, total, né? O mundo jaz no maligno. Então, não existe essa ilusão, né? É uma ilusão que muitas pessoas têm. Vamos fazer o mundo ser um lugar melhor. A gente pode ser a resistência contra o mal. Mas a gente não tem o poder de realmente fazer o mundo ser um lugar melhor. Porque o mundo está em decomposição desde a queda do homem. Ele está se decompondo. Não tem como voltar. A gente não tem poder para mudar isso. Então, o mal existe. Né? Então, em todo tipo de governo, em toda época, tem gente boa e gente ruim, né? E, lógico, eles eram um movimento extremamente alternativo, acreditavam muito nessa coisa do esquerdismo como um movimento de liberdade. E, lógico, esse tipo de gente atrai ainda mais os malucos do outro lado, né? Porque de todos os lados tem maluco. Com certeza. Né? Então, eles tiveram muitas experiências ruins, né? Minha mãe conta que eles eram parados na rua, mas eles tinham um look muito pesado. Mas era mais pro hippie? Era aquela coisa de paz e amor? E era um hippie que parecia sujo. Não eram sujos, mas aquele hippie que parece sujo. Largado. E era um hippie, assim, e eles eram pessoas muito do bem. Mas todo o movimento era muito lindo, muito paz e amor. E eles sofreram muito essa coisa de repressão. E hoje eu entendo, porque era um grupo de pessoas querendo muito rápido ser muito alternativo, implantar um movimento muito forte alternativo, muito rápido para uma época onde era tudo Downton Abbey ainda. Exato. Era todo mundo muito Downton Abbey. Então, Downton Abbey, aquela série que é todo mundo... Aquela série inglesa, você já viu? Downton Abbey. Entendi. Que é tipo, todo mundo muito certinho, muito família tradicional, né, conservadores.
E de repente vem um movimento muito louco. Lógico, querendo quebrar tudo, né? Tenta imaginar minha mãe e meu pai concorrendo no festival dos anos 80 com a música Você Pode Fumar Baseado. Sério? Eles foram... A polícia... Naquela época, nossa! Ali escoltou eles depois. Então, tipo assim... Eu venho dessa família, né? Uma família que era muito diferente. Eles eram muito alternativos e eles acreditavam daquela forma, né? Eles entendiam daquela forma. Eu nasci numa família onde eu nunca fui proibida de nada, eu nunca fui reprimida. Eu nunca ouvi isso não pode dos meus pais, entendeu? Eu sempre ouvi assim, você vai escolher seu destino, você vai fazer a sua carreira, você vai atrás do sonho. Eu tive sempre muita liberdade. Isso é bom, né? Então eu tenho uma personalidade formada de uma pessoa que teve muita liberdade. E hoje, como uma mulher de Deus, eu não tenho, por exemplo, resistência com o não de Deus, como eu vejo muitas pessoas terem, né? Como a gente estava falando logo no começo, você falou, eu falo com Deus assim. E eu te falei, porque tem gente que é reprimido. E as pessoas são reprimidas por um motivo, tem um porquê. Por quê? Porque elas projetam em Deus a figura de pai que elas tiveram em casa. Então, quando elas têm uma figura de pai extremamente repressora, elas projetam essa figura em Deus. Eu não tive essa figura repressora. Então, quando eu me relacionei com Deus, comecei a conhecer a Deus de verdade, foi muito rápido, voei na presença de Deus, porque eu não tinha nenhuma repressão, né? Entendi. Então eu vim dessa família que eu considero meus pais maravilhosos, não são perfeitos, não existe, né, ninguém perfeito, erraram como qualquer pai, qualquer mãe, mas fizeram o melhor deles. E depois de muitos anos, né, eu e minhas irmãs montamos uma banda secular, uma banda de música secular, chamada SNZ, que significava o S de Sara, N de Nana, que é minha irmã, e Z de Isabelê, que é minha outra irmã. E aí nós fizemos muito sucesso, foi um estouro nossa banda. Depois de muito tempo, eu comecei o meu processo de conversão no início da banda. Ah, é? E aí eu comecei a não aguentar mais, porque aí no processo da banda começando a fazer muito sucesso, eu queria cantar louvor. Eu não queria mais cantar entretenimento. Eu não queria subir no palco e cantar entretenimento. Eu queria cantar música que liberta, música que transforma, música que muda a alma, música que cura, porque eu comecei a descobrir isso. Né? Eu fui parar na igreja. A música tem um poder absurdo, absurdo, né? O som tem um poder. Todas as coisas foram criadas por som, palavra, Gênesis 1:3. Né? Gênesis 1:3. E disse Deus: haja luz e houve luz. Todas as coisas foram criadas pelo som que saiu da boca de Deus. É verdade. O som é a mãe das artes. Na verdade, tudo é som. Se você der um Google e colocar ponte quebra ao som do vento, você vai ficar chocado com a quantidade de pontes que já partiram ao som, porque o som do vento entrou na frequência do som que a ponte emite. Tudo tem som, só que o nosso ouvido não capta tudo. Então é uma coisa muito poderosa. A Bíblia tem uma teologia do som. Eu tenho me especializado, desde que eu me tornei pastora, em algumas áreas. Uma das áreas é a área das vontades, uma das áreas é a área da teologia do som, uma das áreas é a área de relacionamento, principalmente para aconselhamento para solteiros e aconselhamento familiar. Por que eu tenho me dedicado a essas áreas? Que eu vejo que são lacunas na igreja, onde está faltando gente para